Boa tarde, galera. Então vamos para o nosso último módulo, módulo 6, que é Família e Saúde Mental, dentro da disciplina de Enfermagem e Saúde Mental, né? E acho que é um tema importante para finalizar esse processo, então vamos retomar essa linha do tempo. Módulo 1 a gente trabalhou a constituição do processo da loucura e da reforma psiquiátrica brasileira. No segundo, nós falamos sobre a avaliação das funções psíquicas. No terceiro, a gente falou dos principais transtornos psiquiátricos acometidos hoje, a maior prevalência. Depois a gente fala das intervenções de enfermagem nesses quadros. No último módulo agora a gente falou sobre urgência e emergência, e agora nós vamos falar sobre a família. E aí eu acho que a gente fecha um ciclo, né, de todo o processo desse cuidado. Então a família, ela é um núcleo de suporte principal daquela pessoa. Lembrando que quando eu falo de família, eu não estou falando de família somente consanguínea, eu estou falando dos diferentes tipos de famílias que hoje são estabelecidas. Muitas vezes a família pode ser produtor de adoecimento. Tá? Nem sempre a família ela é produtor de cuidado. Às vezes ela pode ser o produtor do adoecimento. Então a gente tem que entender que o ambiente familiar, quando saudável, ele é importante no processo de cuidado. Quando ele é doentio, é importante o afastamento dessa pessoa dentro desse processo. Essa ideia de que todo familiar é cuidador não é real. Então a gente vai ver crianças que sofrem violência doméstica, mulheres que sofrem violência domésticas, pais, filhos que abandonam seus pais, principalmente na fase idosa. Isso não é um produtor de saúde, isso é um produtor de adoecimento. Por isso a gente tem que entender, dentro do contexto daquela pessoa que nós estamos atendendo, quem são os pares familiares dessa pessoa, que às vezes pode ser o pai e a mãe, mas às vezes pode ser um irmão, pode ser um tio, um avô, avó, pode ser um amigo, tá? Pode ser a namorada. Então, dentro desse contexto amplo de família, a gente vai entender a importância dessas pessoas, tá? Então, a compreensão do papel da família no cuidado de saúde é essencial, né, para nós, profissionais de enfermagem, entendermos esse. Então, a gente não cuida da pessoa sozinha. Lembra quando eu falei de PTS, Projeto Terapêutico Singular? Eu estou falando da singularidade desse sujeito. Quando eu traço um processo de cuidado, eu traço um processo de cuidado dentro de um contexto dessa pessoa. Ninguém vive no mundo sozinho. A gente precisa de pares, né? E esses pares não necessariamente são os pares consanguíneos, mas são pares que fazem parte do meu suporte. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente está atendendo alguém, uma das estratégias no momento de situação mais grave, com quem você gostaria que fosse chamado? Existe um projeto que aconteceu há anos atrás em outro país, que era o cartão de crise. O que era o cartão de crise? Os usuários que eram acompanhados em saúde mental, eles criavam um cartãozinho que dizia aonde você gostaria de ser levado quando entrar em crise, com quem você gostaria que fosse chamado, quem for. Então escrevia um cartãozinho mesmo com alguns indicativos do que era a pactuação. Então quando essa pessoa entrava em crise, esse cartão o profissional de saúde tinha, o usuário tinha uma no bolso, e o profissional de saúde tinha também no serviço, e aí chamava, eu quero estar junto com meu pai, eu gostaria que minha mãe não fosse chamada, e aí a gente indicava isso, porque isso dava mais segurança para aquela pessoa no momento de situação de intervenção. Então ali, a família é extremamente importante nessa questão de apoio, né? Então, o que a gente fala aqui, a família como sistema de apoio, aí pensando na teoria sistêmica, né, da família, porque o bem-estar de cada indivíduo está intrinsecamente ligado ao funcionamento global do grupo familiar. As pessoas vivem dentro desse contexto, desse sistema, né, que vai gerando impacto no processo de cuidado. Então, a alteração no comportamento de um membro impacta em toda a dinâmica familiar. Quando uma pessoa adoece, as pessoas que vivem dentro dessa singularidade desse sujeito vão ser afetadas diretamente. Por isso que a gente diz que não adianta eu atender um e não entender a complexidade do outro. É claro, se vocês estão lá no CAPS, atendendo uma situação ou na emergência, né, a gente tem que ter a articulação dos diferentes setores, né, como a atenção básica, estratégia da família, que vai acompanhar todo esse suporte. Então eu abarco toda a família nesse processo de cuidado. A orientação, muitas vezes, até de como essa família vai intervir nas situações domiciliares, né, e é um papel nosso como enfermeiro orientar a família de como
entender esse processo do que a pessoa vivencia e como ela pode lidar com isso dentro do seu domicílio. Porque para a família é muito sofrimento. Então, a gente não pode jogar a responsabilidade do cuidado simplesmente para ela, mas ela pode se tornar parceira nesse processo de cuidado, entendendo, muitas vezes, o porquê a pessoa passa por isso, né? Entendendo? E aí, entendendo que aquilo não é aquilo que ele está vivenciando não é uma questão de afronta, não, é um processo de sofrimento intenso que precisa ser cuidado, tá? E claro, entendo que todo transtorno mental tem um impacto na dinâmica familiar. Principalmente os crônicos, tá? Porque uma intervenção aguda, ela vai impactuar naquele momento, mas ela passa. Agora, quando é uma questão crônica, vai interferir diretamente nesse contexto familiar, né? Então, do cansaço familiar, e a família precisa ser cuidada. Por isso que muitos serviços, como CAPS, têm os grupos de família. O que são grupos de família? Para trabalhar o suporte familiar, e não para o usuário. O usuário tem seus grupos, suas atividades, mas a família também tem que ter seu espaço para ser cuidada. Tá? A gente só consegue cuidar bem quando a gente está bem cuidado. Tá? Então isso é um ponto que até nós profissionais de saúde precisamos trabalhar, porque às vezes a gente cuida do outro e não cuida da gente. E a família, quando ela vive com um contexto crônico, onde a pessoa está muito tempo nesse processo, uma esquizofrenia grave, uma pessoa com esquizofrenia grave, um usuário de drogas que não, né, contínuo, que vai e volta, isso há um desgaste. As pessoas cansam, por mais que esforcem, façam, isso há um desgaste. Então a gente precisa dar suporte para essa família. Então quando a gente fala de família e saúde mental, a gente tem que pensar na família dentro desse contexto. Em todos os outros modos, a gente pensou no usuário indiretamente. Aqui a gente vai pensar na família que vai repercutir no usuário. Tá? Eu não estou descartando o usuário nesse processo, mas eu estou potencializando a importância do cuidado da família, do olhar da família, de trabalhar a percepção da família quanto àquele usuário. E aí, nós como enfermeiros somos de extrema importância nesse processo, porque nós somos linha de frente nesse cuidado da família. Tá? Que a gente vai trabalhar a promoção da saúde mental familiar, envolve múltiplas abordagens. Né? Então, aí vem a psicoeducação, tem o treinamento em habilidade de comunicação e melhora do diálogo, tá? O apoio emocional também, muitas vezes a família ela quer desabafar, então nós temos esse papel de escuta qualificada, tá? A atuação conjunta com outros profissionais de saúde também pode interferir nesse processo. A família na prevenção das crises, então, quando eu trabalho a participação da família nessa questão, ele consegue entender até na intervenção à crise inicial, na prevenção, porque ele consegue entender, trabalhar com a pessoa, que ele possa perceber quando essa pessoa está entrando num quadro que vai gerar uma crise, e aí a gente consegue prevenir antes da entrada da crise. Então é importante que nós, profissionais de saúde, conseguimos trabalhar com a família também esses sinais e sintomas que muitas vezes o usuário vai ter aonde gera impacto, e isso vai fazer também o próprio cuidado, coisas que a própria família possa proteger essa pessoa para que ela não enquadre no processo de... Então, e aí outro ponto importante é a questão da abordagem ética cultural, né? Entender que as famílias têm contextos de vida diferentes, têm culturas diferentes, entendimentos de forma diferente. Lembre lá quando a gente falou na questão do cuidado, de Peplau, a gente fala do cuidado não moralista, né? Então, entender que as famílias têm dinâmicas diferentes de vida, entendimentos diferentes de vida, e a gente precisa trabalhar com essas dinâmicas, entender a dinâmica dessa família e trabalhar com que ela possa se adequar ao processo de cuidado, respeitando a ética, respeitando a cultura daquela família. A gente pode até mostrar que alguns estudos científicos recentes, eficácia de intervenções de família em saúde mental, há um quadro de... quando a gente acompanha a família juntamente com o usuário, a quadro de melhora é muito mais eficaz de quando a família está perdida nesse processo. Tá? Então, por isso a família é de extrema importância. Então, ela é um pilar fundamental nesse processo de cuidado, onde a pessoa ela vai conseguir ter um suporte maior. De novo, quero salientar, né? Família, eu não estou falando somente da família pai, mãe, filho. Estou falando da família onde ela sente suporte, que nem sempre vai ser consanguíneo. Ok? Ok, gente? Finalizando então mais um módulo e muito obrigado. Tchau.